Oi, boa noite. Boa noite. Vou apresentar aqui. Então, pessoal, primeiro eu queria apresentar o nosso projeto. Nós fazemos parte de um projeto de extensão, então, nós somos a Liga de Psicanálise da URGS. Atualmente, nosso projeto conta com mais de 10 pessoas de mais de 10 cursos diferentes, em diversas universidades. Então, o nosso projeto ele tem 3 pilares. Primeiro, o Cine, né, em que a gente aborda, chama convidados para abordar os filmes dentro de uma perspectiva psicanalítica. Né? A gente tem o Lit, em que a gente faz esse mesmo processo com os livros, né? E a gente tem o Café. Então, nesse Café de maio, nós propomos, então, para o professor Edson falar um pouco sobre Maio de 68 e as interlocuções com a psicanálise. Apresentando um pouco, então, o professor Edson. Então, Edson de Souza é psicanalista, analista membro da POA, professor titular aposentado do Instituto de Psicologia da URGS, fez doutorado e pós-doutorado na Universidade de Paris 7 e autor, entre outros nomes, assim, de Uma Invenção da Utopia e Freud, Ciência, Arte e Política. Professor Edson, ficamos muito felizes com a tua presença aqui. Quando quiser, pode começar. Tudo bem, então, boa noite a todas, todos, e agradecer a Aurora e o Anthony, né, pelo convite, né, e a todos aí que fazem parte da Liga. Estamos em maio, né, de 2021, imagino que a inspiração também tem a ver com essa conexão, né, o que aconteceu 53 anos atrás, nesses tempos em que precisaríamos dessa pulsão, né, desse espírito do que foi maio de 68, não só em Paris, eu vou falar um pouco, mas na França, quer dizer, mas no mundo, por aqui, né? Tivemos também movimentos, né, em 68, em pleno AI-5, mas vivemos um tempo, né, claro, preocupados com a pandemia, enclausurados, de certa forma, silenciados, né, em grande parte anestesiados, enlutados, né? Estamos chegando a quase 500 mil de mortos, num, num movimento de destruição muito grande, né, que vivemos no nosso país. Então, fiquei muito feliz assim com o convite, porque falar, né, nesse tema, né, mais 68 é a psicanálise que vocês propuseram, é uma forma de acionar algo que me parece fundamental, no sentido do pensar o seu tempo, que também é a esperança, assim, a crítica e o pensamento, né, como formas que a gente possa se reconectar entre nós, como estamos fazendo aqui, né, da forma que é possível, né, encontrar nossas forças, né, porque é disso que se trata, né. Foi muito bacana assim, o convite, porque isso acionou uma lembrança minha que talvez, enfim, agora eu não consigo ver quem está participando, mas de repente alguns alunos ou ex-alunos aqui estão participando, eu vi que tem gente que eu conheço aqui, que foi em 2016, onde eu organizei junto com meus alunos do LAPAP, né, que ainda existe formalmente, a gente até se encontrou durante a pandemia, que é um laboratório de pesquisa em psicanálise, arte e política, que eu coordenei durante muitos anos, né? E que, enfim, formou muitas, enfim, acompanhei muitos mestrados, doutorados, iniciação científica, um coletivo muito, muito legal, assim, aberto justamente a essas discussões. E o convite de vocês me acionou uma lembrança, tá? E que depois até eu posso, quem quiser, né, posso compartilhar, que foi no momento das ocupações da universidade, na verdade, ativadas pelas ocupações dos secundaristas, né? Que foram os pioneiros naquele momento em que a universidade ainda estava muito apática, assim, né, enfrentando ali todas aquelas medidas
terríveis, né, que estamos sofrendo hoje, no que diz respeito à corte na educação e na saúde, né, sobretudo. E teve aquele movimento muito impressionante, assim, das ocupações, né, das escolas e secundaristas, e isso tomou o Brasil, né. Claro, é muito diferente, né, em certo sentido, e político também, do que foi mais 68, mas nem tanto. Né. Tinha um pouco esse espírito de tomar os lugares, né, e tomar a palavra, né, ou seja, de alguma maneira encontrar as formas de linguagem no sentido de uma reação. E naquele momento eu havia organizado junto com meus alunos um evento que eu organizei durante muitos anos na universidade, que era um seminário sobre as utopias, né, e tem mais de 15 edições, e nesse ano eram os 500 anos da publicação do livro do Thomas Moros, A Utopia, 2016. E a gente organizou um evento, então, que era a Utopia 500 anos depois. Né? O evento tinha sido planejado, e com a ocupação, isso é um pouco o espírito, né, desses movimentos muito legais, assim, nós reformulamos o evento, que não cabia uma atividade acadêmica, né, porque justamente se tratava ali de uma ocupação com outro fórum de discussão. E nós organizamos um evento que se chamou 500 anos em 500 minutos. Tá? Então a ideia era ocupar 500 minutos, que dá mais ou menos 9 horas e alguma coisa, uma série de atividades ali na psicologia, no pátio, com música, com discussão, com debate, com cinema, né? Enfim, mas isso eu digo só, né, algo que muito recente, né, que talvez é o que nós precisaríamos urgentemente ativar e fazer, né, assim que for possível, né, porque efetivamente eu acho que nós estamos, de certa forma, assustados também, né, já com o grau de destruição já feita, mas o que ainda pode vir a acontecer. Né? Então, eu aposto em encontros como esse, porque, ao mesmo tempo, a gente vê muitas redes de encontros de produção, né, e que eu considero, assim, como espaços de utopia e de esperança, né, no sentido de como ativarmos ali a nossa voz. Eu falei para a Aurora e para o Anthony antes, eu não sou um especialista em história, né, em mais de 68, né, mas, enfim, é um tema que me interessa. Eu preparei algumas anotações, né, e um certo tipo de narrativa que é muito do estilo que eu gosto de fazer, que é muito livre, como tem que ser com esse tema. É muito associativo e tem a ver com experiências minhas e também apresentar um pouquinho o que foi mais 68 na minha visão, para que a gente possa depois discutir e, evidentemente, fazer as conexões com o hoje, né? Com aqui e agora, que eu acho que isso que nos interessa, assim, né? Eu acho que a história nos serve para a gente ativar, né, um pensamento, né, sobre experiências que nós já vivemos, né, coletivamente, e como recuperar a força das experiências para ativá-las, né, naquilo que a vida nos coloca como desafios em cada tempo. Qual seria a ligação entre maio de 68 e a psicanálise, né? Foi o título que vocês propuseram. Poderia ser uma maneira muito simples, o desejo, ativar um pensamento sobre desejo, né? Essa é a prática da psicanálise, né? Ou seja, que é confrontar cada um com esse dilema, né? Que é se confrontar, né, com essas construções desejantes e as suas impossibilidades também. E mais de 68 tem muito a ver com isso, né? Como ponto de partida, né? Porque a questão que se coloca aí justamente é como abrir espaço para novos significantes, né? E aí estou falando da psicanálise de mais de 68, né? Ou seja,
como conquistar espaços novos de registros de memória, né? Como enfrentar a força abusiva do poder que tenta apagar vestígios, até os vestígios da destruição que produz, né? Então, qual é o tema que a gente está em pauta? É o tema da memória, é o tema do registro, é o tema da linguagem e é o tema da esperança, né? Eu agregaria o tema da utopia. Então, agora, eu vou passando algumas imagens e vou puxando esses fios, né, nessa conexão ali, e pensar essa relação. Então, o Anthony vai me ajudar, ele vai botando... Então, eu vou começar com esse desenho, com esse trabalho de uma artista libanesa, né, radicada na Inglaterra, Mona Toon, que se chama Desenho de Autoapagamento, né, Self-Erasing Drawing, trabalho de 79, e que é um trabalho também que tem a ver com o que eu acabei de falar. É um mecanismo, como se fosse um relógio, que faz registros na areia, né, ele vai girando, e a outra haste vem imediatamente apagando. Ou seja, esse tensionamento entre inscrição e registro e apagamento. Ou seja, como enfrentar, né, essa nossa relação com a história, né, e sobretudo no Brasil, né, onde as coisas são ditas, produzidas e imediatamente apagadas, ou se tenta apagar. Claro que isso tem muito a ver com toda a história, né, da ditadura civil-militar, e que nós sofremos hoje o que foi esses anos todos, porque é muito impressionante os apagamentos que se produzem e se produziram esse tempo todo, né? Se não fosse assim, né, jamais teríamos na presidência da República desse país alguém que celebra a tortura, né, e que de alguma maneira celebra esse momento, né? Ou seja, adiante. E aí eu pensei imediatamente num outro trabalho de um artista que se chama Gary Hill, Mediações. É um artista que eu gosto muito, ele trabalha muito com vídeo. Na verdade, eu só peguei 2 imagens de um vídeo. Se vocês anotarem ali, depois colocarem na internet, vocês vão poder ver o vídeo que eu vou narrar, e que é um alto-falante, tá, que vai narrando um texto que tem a ver sobre a relação entre palavra, linguagem e imagem, e ele vai colocando areia, pouco a pouco, nos alto-falantes, né, de forma que a voz vai ficando apagada, né? Então, é um pouco esse movimento, né, da forma, essa ideia do enterro da voz, né, como uma metáfora importante que me pareceu aqui trazer para vocês. E aí nós seguimos com um outro trabalho, aí, Brasil, Nuno Ramos, né, um grande artista que eu também acho, aqui, talvez seja um dos artistas que mais tenha, nesse momento, atuado em função do que estamos vivendo no Brasil. Alguns de vocês devem se lembrar do trabalho que ele fez em São Paulo, que é aquela performance incrível que se chamou a Cortejo Fúnebre em Marcha Ré. Não sei se tem presente, onde na Avenida Paulista 100 carros andam em marcha ré, da Paulista até o Cemitério da Consolação, né? E foi filmado pelo Eric Rocha, né, o filho do Glauber Rocha, essa performance que tem a ver ali justamente com um protesto muito importante ali naquele momento em relação à pandemia e à condução política, né? Então, nesse trabalho, o Nuno Ramos, né, ele simula o enterro de uma caixa de som, né? Então, esse é um trabalho, se eu não me engano, de 2002, de 2002, onde 4 pessoas, então, enterram, né, uma caixa de som, e é um vídeo, também vocês podem procurar na internet, e quando está sendo enterrado, começa a tocar Nelson Cavaquinho com a música Juízo Final, tá?
Eu não vou cantar aqui para vocês, até gostaria de cantar, mas a minha voz, enfim, não é das mais afinadas, mas só para lembrar vocês, né, qual é o verso, o que diz essa música do Nelson Cavaquinho, né, que ele nomeou esse trabalho Luz Negra, né, enfim, né? Um sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. Né? Seja, essa música vinda da terra, né? Seja, dessa relação incrível, né? Que muito atual, assim, do que estamos vivendo hoje, que vozes são essas que são enterradas, como recuperar essas vozes que não tiveram espaço, né, de registro, né, e que, de alguma maneira, não encontram ainda um lugar de abrigo, né, no sentido de que nós possamos ali retornar sobre elas, escutá-las e, de alguma maneira, ativar como testemunhas a responsabilidade nossa de testemunhas daquilo que elas não puderam denunciar. A música continua, né? Do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final. A história do bem e do mal. Quero ter olhos para ver a maldade desaparecer. Esse é o grande Nelson Cavaquinho, enfim. Bom, vamos adiante. Então, o que isso tem? Bom, Brasil, evidentemente, aí fizemos o link desses enterros e que a gente vê como esse trabalho da arte contemporânea, tudo que eu mostrei ali, se atualiza nesse gesto, nessa imagem cotidiana que nós já banalizamos de alguma maneira, mas é impressionante ver retroescavadeiras abrindo buracos e os corpos, os caixões serem colocados ali, né, sem nenhuma possibilidade de uma ritualística, né, de uma elaboração, né, desse trauma absurdo que todos nós estamos vivendo, ainda no meio do furacão, né, e, de certa forma, ainda perdidos, né, em que direção vamos seguir. Né? Bom, maio de 68, então, a próxima, uma das... não, como eu não estou com o meu PowerPoint. E fiz uma outra relação aí também com a pandemia, nessa cena incrível. Eu escrevi uns 2 textos sobre essa cena, que também vocês devem estar muito presentes, muitos de vocês, que foi um ato, ano passado, na praia de Copacabana, né, da ONG Ação pela Paz, né, que era uma homenagem aos mortos, eram 100 cruzes que foram colocadas na praia de Copacabana, até que surge, né, uma pessoa que está ali atrás com a bandeira do Brasil e entra na praia e começa a derrubar as cruzes. Né? Acho que vocês têm presente, né, essa cena. Nisso, esse senhor que está na frente, né, o Márcio Silva, um taxista que havia perdido o filho 5 dias antes, ele estava caminhando para Copacabana, ele, indignado e emocionado, ele entra ali em cena e começa a recolocar as cruzes no lugar. Pode ir passando, aí eu preparei umas imagens ali, né? Aí está esse... Pode colocar a anterior ali, que uma coisa que quando eu preparei o PowerPoint, aí, essa aí, é incrível, eu vi um detalhe que eu não tinha visto na fotografia, que está escrito no cartaz, que eu imagino que é na contramão. Não sei se vocês conseguem ler, mas é um detalhe que eu não tinha visto, eu já vi essa foto muitas vezes, né, e só reparei ali esse tipo de movimento, né? Bom, então é isso, aí esse encontro ali de olhares, né, e esses 2 mundos, né, impressionante ali, como nem o espaço, né, e o respeito simbólico, né, que tem a ver com a morte, ali é violentado de uma forma absurda, né. Bom, seguinte. Bom, então, chegamos maio de 68, né? Eu faço esse preâmbulo, que é justamente para puxar o fio do nosso tempo, né, para pensar o que foi esse movimento. E aí eu trago uma experiência pessoal, assim, que me aconteceu há 2 anos atrás, né? Eu passei um tempo em Paris, né? Eu ainda estava
fui com um professor convidado para trabalhar alguns meses em Paris, e aluguei um pequeno apartamento num bairro que eu nunca tinha alugado apartamento, né? Para quem conhece, eu sempre costumava ficar nos lugares já conhecidos, né? Eu morei bastante tempo lá e fiz meu doutorado, que é no bairro 12, e vi que na frente do apartamento tinha uma pequena livraria que se chama, né, A Brecha, La Breche. Para minha surpresa, quando eu entrei na livraria, é uma livraria quase com uma instalação artística, porque era só livros de esquerda, assim, né? Só, assim, até na literatura era impressionante. É uma livraria conceitual, uma grande livraria, que eles fazem uma espécie de filtro. Então, tu vê só livros que têm a ver com as questões políticas, sociais, mesmo de literatura, de poesia. Então, tu não encontra um poeta conservador, por exemplo, ali. Acho que é uma concepção da livraria. Achei muito curioso, assim, muito bacana. E o que acontece? Pode passar a próxima. Esse aí é Daniel Ben Said, né? O Daniel Ben Said foi um dos grandes líderes de maio de 68, né? Junto com Daniel Cohn-Bendit, né? Que é o mais conhecido, enfim, teve mais na mídia. Mas o Daniel Ben Said, ele é depois professor de filosofia da Paris 8, um ativista muito importante, publicou mais de 30 livros, assim, algo muito incrível. E num sábado de manhã, estava saindo ali do apartamento, e eu vejo que está tendo uma braderie, né, que chamam lá, uma liquidação na livraria. Eu já tinha me proposto a não comprar nenhum livro, porque eu estava viajando 3 meses, né, depois eu tinha uma atividade na Irlanda, depois ia para a Itália, então estava assim, não podia estar carregando o livro. Chego lá, uma super liquidação, assim, livros baratíssimos, livros muito bons, né, a 1 euro, 2 euros. E eu começo a ficar intrigado que muitos dos livros têm de dedicatória assinado Daniel. Eu disse, como assim? Depois, conversando com a pessoa, imediatamente eu percebi, de certa forma, espantado e entristecido, mas ao mesmo tempo atônito, que era parte da biblioteca do Daniel Ben Said. Estava sendo liquidada, assim, né? Assim, dessa forma, assim, né? 1, 2 euros, 3 euros. Bom, eu saí com uns 90 livros de lá, né? Não tive como não comprar, assim, né? Porque é quase como se estivesse tocando. Ele tinha falecido já há uns 10 anos, né? Ele faleceu relativamente jovem, tinha 60 anos de idade. Tocando um pouco nessa memória, né, nessa voz, e para minha surpresa, eu fiquei, enfim, como que esses livros não estavam indo para uma biblioteca, para um arquivo, né, para estudo, tinha muitas anotações dele, muitas, né, e com dedicatórias, né, Elizabeth Roudinesco tinha um livro que ele autografava, recebia dela, né, um autógrafo, vários, enfim, filósofos importantes. Enfim, por sorte, eu fui quase no início da liquidação, então eu realmente tive a chance de adquirir, assim, uma série desses livros. E eu trago um pouco com uma associação que me veio a partir desse convite, né? Eu nunca tinha falado disso publicamente, guardei essa parte desse livro, eu não me misturei na biblioteca, fiz uma marcação específica, né? Que é um pouco uma história, assim, dele, uma história viva, e até, eventualmente, para algum tipo de pesquisa. Tinha um livro em português do Carlos Drummond de Andrade, com anotações dele, né, na lateral, assim, muito bonitas, né? Então, a gente vê esse interesse, né, expandido aí de um intelectual. E comprei os 3 primeiros números, né? Eu também já não podia comprar mais, dessa revista que ele concebeu e dirigiu, que é a revista Contretemps, Contratempo, né? E esse é o primeiro número, né? E enfim, todo um trabalho de ativismo, assim, intelectual que ele produziu. Autor, entre outros livros, A Revolução e o Poder, O Mundo para Mudar, Movimento e Estratégias. Outro livro dele, Elogio da Resistência e o Ar dos Tempos. Um outro livro, Mudar o Mundo, enfim. Então,
tem mais alguma outra imagem ali? Está aí ele, o Daniel Ben Said. Enfim. Bom, então vamos para maio de 68 e pensar a psicanálise, né? Bom, então tem essa relação com a utopia, né? Falava ali seu Thomas Moros, uma imagem, né, de uma pintura do Hans Holbein. Então, o Thomas Moros escreveu esse ensaio em 1516, então, denominado Utopia. Imagino que muitos de vocês já leram, né? Se não leram, está na hora de ler, né? Porque é uma ficção, e é uma ficção que, de alguma maneira, aciona um pensamento, justamente não sobre esse mundo ideal, mas uma certa posição de recusa do mundo que nós não queremos, né? Eu acho que esse é o princípio inicial do que foi o movimento de maio de 68, que era o não, né? Isso não queremos isso. Não necessariamente os estudantes ali sabiam exatamente o que eles queriam, né? Eu vou trazer alguns exemplos, mas eles sabiam que aquela forma da relação, né, do poder, do Estado, da estrutura universitária rígida, né, da crítica também social, né, ao conservadorismo na França, não se queria mais. Então, se trata de uma política do desejo, né? Ou seja, criar condições para uma outra forma de estar no mundo. Pode ir passando, Antônio. Eu vou seguindo. Então, tem essa passagem incrível, né? Ali é o Daniel Cohn-Bendit, né? Que, os lacanianos aqui, ou para quem se interessa por Lacan, tem uma das capas, né, do seminário do Lacan, que é o Daniel encarando um policial, né? Então, ele é aquele sorriso irônico, assim, que é uma foto, enfim, histórica ali na frente da Sorbonne. Então, tem essa frase incrível da Utopia do Moros, que eu acho tão bonito e tão importante porque a gente está vivendo hoje. Não renunciamos a salvar o navio na tempestade só porque não saberíamos impedir o vento de soprar. O que essa frase diz? Um compromisso, uma responsabilidade, né, com a ação, né? E não se trata de, vamos dizer assim, não vamos deixar o navio afundar, mesmo que a gente não saiba como fazer o vento parar de soprar. Ou seja, não é uma estratégia de saber está em causa. Não se trata de adquirir um saber, né? Se trata justamente de uma posição ética, eu diria, e de desejo de que isso não pode acontecer, mesmo que não saibamos como fazer, né? Então, 1968 foi uma experiência de enfrentamento de formas de linguagem, né? Acho que nós estamos falando aqui, e isso é a situação também atual que nós vivemos no Brasil, é o embate com linguagens, esse empobrecimento da linguagem, né? Esse discurso da estupidez que tomou conta de todos nós e tomou conta do país, que de alguma maneira nos retira uma certa condição pensante em que a linguagem se reduz a clichês, né? E isso era um pouco também muito do embate que 68 colocou, né? E que a psicanálise também coloca em cena uma relação à linguagem, né? Que nós podemos sair também dos clichês, né? Dos nossos clichês, das nossas concepções, das nossas narrativas, né? Congeladas e repetitivas, né? E como acessar por essa experiência, que é a experiência da linguagem, e pelo exercício da fala, né, esses novos significantes, né? Então, nesse sentido, não pode deixar no anterior, Antonino. Nesse sentido, esses movimentos, né, e as utopias, elas surgem como contra-discursos, né, como contrafluxo, né? E um pouco no que eu falei antes, nessa ideia do não, né, do ainda não, que é um conceito do Ernst Bloch, né? Um grande autor das utopias, ainda não, quer dizer, queremos algo, né? Temos esperança de algo, lutamos por algo, mas que ainda não chegou, né? Então, esse compromisso ali com a história.
Eu coloquei ainda, só para finalizar essa primeira série, esse trabalho do Daniel Escobar, né, que é um artista aqui de Porto Alegre, que fez um trabalho também muito curioso e que tem a ver com a nossa temática, em que ele, para dizer rapidamente, ele retira letras de luminosos de publicidade, mas combinando com as pessoas que se poderiam emprestar, né, uma letra do seu outdoor, né, ou da sua placa ali de publicidade. E esse é um trabalho que ele apresentou aqui em Porto Alegre, em que ele queria montar a palavra sonho. Tá? E o que é curioso é que, por alguma circunstância, ele não conseguiu a letra H, que queria montar sonho, né? Tem um vídeo muito legal, ele indo, mostra ele num lugar com operários retirando a letra, e no letreiro original fica durante 1 mês ou 2 meses faltando aquela letra. Então, é um certo trabalho em que pega a publicidade, ou seja, essa que aciona desejos, e tenta montar um outro tipo de lógica, né, e de pensamento. E aí, curiosamente, surge sono. Ele, na época, até ficou um pouco decepcionado, mas eu até, depois, conversando com ele, disse que o trabalho tinha mais êxito ainda, né, porque faltou uma letra. E justamente essa letra que falta, ela abre esse espaço para a gente ver o que seria esse tensionamento entre o sonho e o sono, né? O nosso sono que, por vezes, assim, nos impede de acessar, né? E eu estou usando aí nessa metáfora do sonho como ação, né? Como algo do ativismo, né? Porque é um sono que desperta, né? Que nos faz agir, e é um sono que anestesia, né? Tem essas duas vertentes. Bom, então, vamos adiante. Então, agora eu vou passar algumas imagens, né? Então, para usar essa ideia da tempestade, né? Não renunciaremos a salvar o navio na tempestade, a tempestade na França. Vai passando, Anthony. Então, fui recolhendo algumas imagens, assim, né? Aí, bom, França... Tempestade no Brasil, 26 de junho de 68. No Brasil estava em pleno AI-5. Né? Ou seja, foi um momento também em que o maio de 68, né, ele teve reverberações numa época que não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha internet. Né? Enfim, vocês imaginem o tipo de difusão que se tinha, mas ele teve, vamos dizer assim, ecos em vários lugares do mundo. Então, eu trouxe essa imagem para lembrar da tempestade que vivíamos aqui no Brasil, né? Uma cena incrível aqui da passeata dos 100 mil, que foi algo muito importante. Pode ir adiante. E que tem a ver justamente com o assassinato do Edson Luiz, né? Eu coloquei que foi em março de 68, quando um restaurante universitário se chamava Calabouço, né? Foi invadido pela polícia, os estudantes protestavam contra o aumento do preço das refeições, e durante a invasão, o comandante da tropa da PM, né, Aloysio Raposo, mata o secundarista Edson Luiz de Lima Souto, que tinha 18 anos, com um tiro a queima-roupa no peito. Tá? Essa é uma cena muito emblemática, né, no Brasil. Enfim, houve um grande, talvez tenha sido um primeiro mote de acionar o movimento das ruas, né? O cortejo fúnebre dele foi algo muito comovente, muito impressionante, né? A gente tem imagens aí que... Pode ir passando, Antônio, por favor. Tempestade no Vietnã, né? Vocês têm que ver que o Maio de 68, ele se ativa com uma série de movimentos que também tem a ver com a história do Vietnã, né, as reverberações nos Estados Unidos, né, de protestos contra a guerra, né, e aí eu trago uma das cenas que foi uma das cenas mais chocantes, e continua sendo, que é o assassinato, né, de um... Próximo. De um Vietcong, né? Enfim, toda uma história dessa cena, né, filmada. Mas como que se reage a um crime absurdo desse e que nos é tão familiar, né?
porque sempre a gente vê, mas todo dia, Jacarezinho aconteceu, ontem estava vendo a notícia de um motoboy no Rio de Janeiro, que foi assassinado com a pessoa que ele estava transportando, enfim, isso é algo diário, com a imagem seguinte, quer dizer, esse jornalista, Ed Adams, né, na época, ele registrou essa cena, a importância desse registro do testemunho, né, e ele diz, né, o general matou o Vietcong e eu matei o general com a minha câmera, né, a respeito, então, dessa fotografia. Ou seja, eu trago isso um pouco com essa ideia do registro, né, ou seja, que a gente possa estar muito atento em que se faz a história, mas como que se escreve essa história. Sim, nos Estados Unidos, então, né, então ali esse cartaz, né, fim da guerra do Vietnã, que todos também foi um movimento muito importante, que está um pouco no clima de maio de 68. No México, né, e que no México, não sei se você sabe, né, no México teve mais de 100 mortes dos estudantes. O maio de 68, na França, parece que teve uma morte, eu não fui atrás dessa informação, mas, enfim, houve todo aquele movimento, mas foi um movimento que não produziu, né, uma violência que levasse ao assassinato, à morte. No México foram mais de 100 mortes. Né? A gente fala menos, né? Quando a gente fala de mais de 68, a gente sempre pensa na França, né? Mas a gente tem que se lembrar desses outros vários movimentos no mundo. Né? Em Praga, né? A Primavera de Praga, então, que também foi, né, todas essas reverberações, né, no sentido do enfrentamento, né, dessas lógicas de poder. Né? E, bom, aí podemos passar, essa é a capa da primeira edição da Utopia de Thomas More. Né? Vocês sabem que a Utopia do Moros, né, é uma ficção. Assim, eu não gostaria de viver na ilha que o Moros descreve, porque, é óbvio, é uma ironia, ele descreve como que seria essa ilha, no sentido sempre, né, do anacrônico, né, de sempre fazer o contraponto com aquilo que era estabelecido como uma única realidade possível. Né. E a ilha da Utopia tem um detalhe interessante, não era uma ilha da natureza, ou seja, a ilha não era uma ilha que estava pronta, bom, nenhuma ilha está pronta desde o início, né? Mas foi uma ilha que foi construída pelo trabalho humano. Isso é interessante, esse detalhe ficcional do Moros, né? Ou seja, foi o trabalho humano que abriu, né, que era um pedaço de terra ligado ao continente por um istmo, e foi o trabalho ali que rompeu, abriu, né, uma passagem, ou seja, separou, né, esse pedaço de terra do continente. Então, é uma metáfora interessante que a utopia, ela se constrói com trabalho, né, com pensamento, ou seja, não é algo que cai dos céus. Né? A utopia, então, como não lugar, toda a nominação da utopia tem a ver com isso que falta, com esse não. Né? Por exemplo, o rio que atravessa a utopia, que estava ali no mapa anterior, chama Anidro, que é curioso, né? Porque a origem da palavra é um rio, com negação nidro, água, é um rio sem água. Ademo, então, é o que dirigia a ilha, é um príncipe sem povo. Então, quero trazer com isso que é todo um trabalho com linguagem, né? Ou seja, que as formas ali, elas vão se construindo a partir da linguagem, com esse jogo de linguagem. Né? Bom, agora eu vou entrar aqui em alguns detalhes, e aí vamos fazer eu vou trazer algumas notas, depois nós vamos fazer um passeio visual, tá, com uma série de imagens que eu fui coletando, né? Eu falava ali para a Aurora e para o Anthony
que eu recuperei um livrinho que eu comprei, um catálogo com todos os cartazes de maio de 68, né, famosos, assim, foram 350 cartazes, e separei algum aqui para vocês, para a gente também se conectar com o que se dizia, quais eram as palavras de ordem, né, como é que os estudantes organizavam, né, esse movimento. Mas antes disso, eu vou trazer algumas informações ainda importantes sobre maio de 68. Tem algo anterior a isso, que era a Guerra da Algéria, né? Ou seja, que, de alguma maneira, isso era um certo pano de fundo, né? Anos antes, lá em 62, já tinha havido, em 60, grandes protestos, né, que aconteceram até 62, que foram abafados, então tinha esse pano de fundo, que tem a ver com essa política de poder, né, do Estado, essa lógica colonial, né, que está vigente até hoje, e que nós também enfrentamos aqui muito no Brasil, né? E há um tempo atrás, quando foram 50 anos, mais 68, nós fizemos um evento na POA, com vários colegas, né, e eu, enfim, apresentei algumas ideias e escrevi um texto maior com um amigo e colega, o Robson de Freitas Pereira, que eu vou tirar 2, 3 passagens desse texto como informação preciosa depois para a nossa conversa. A primeira é para a gente entender, né, o contexto da lógica de poder, né? Ou seja, o que significava jovens estudantes enfrentando a estrutura de poder da França, primeiro da universidade, né? Eu vou contar agora como é que isso tudo começou, assim, na verdade. E tem um fato histórico muito importante, que foi em maio de 68, 20 de maio de 68, a revista francesa conhecida, né, a Nouvelle Observateur, publica uma entrevista do Jean-Paul Sartre com o Daniel Cohn-Bendit. Só que, o que é curioso, é que não é o Daniel que entrevista o Sartre. É o Sartre que entrevista o Daniel. Então, tem uma certa importância nisso, que é justamente essa mudança dessas posições, né? E que é algo que a gente precisa muito pensar e recuperar, né? Essa questão da voz, como eu falei naquelas imagens no início. E olha só, o que diz? Eu peguei uma pergunta e uma resposta para a gente pensar um pouco o clima do momento, né? O Sartre pergunta: o que muita gente não compreende é que vocês não procurem elaborar um programa, dar uma estrutura ao movimento. Acusam-no de querer quebrar tudo, sem saber, ou em todo caso, sem dizer o que pretende pôr no lugar do que vocês destroem. Tá? Então, o Sartre interpela o Daniel Cohn-Bendit. O Daniel responde que ele reafirma um novo estilo de fazer política. Olha a resposta dele. Se fundássemos um partido, anunciando nossos objetivos e como atingi-los, saberiam o que iríamos fazer e poderiam encontrar um meio de deter nossa ação. A força de nosso movimento reside justamente na espontaneidade incontrolável em que se apoia, dando-lhe ela, sem procurar canalizar ou utilizar em proveito próprio, a ação que desencadeou. Bacana, né? Então, é justamente esse espírito da experimentação, né, da improvisação, acabar com as regras, né, no sentido dos manuais de instrução, né, que nós estamos tão cansados, né? Algo que foi muito importante, que tem a ver com o que eu vou mostrar agora há pouco, que foi o movimento da Escola de Belas Artes. Porque ali foi, na verdade, a verdadeira usina de guerra, no sentido de uma usina de linguagem, né? Foram ali que foram produzidos os cartazes, né, que tem uma importância fundamental, né, na disseminação das imagens, das informações, né, nos muros de Paris, e que até hoje esses slogans, né, como aquele famoso proibido proibir, né, ele é interdit d'interdire, né, vários outros, que alguns eu vou mostrar, e que mantém, então, essas pequenas chamas de esperança, né.
Então, algumas desses slogans, né? Seja realista, demande o impossível, faça amor e recomece, a poesia está na rua, a barricada fecha a rua, mas abre a via, é proibido proibir, etc, e etc. Então, só vamos deixar um pouquinho, Antônio, só vou isso aí. Em relação, então, à arte política na Escola de Belas Artes, isso dura até hoje, né? Só para vocês terem uma ideia, no Anfiteatro de Belas Artes, um grupo ativista que se chama ACT UP, no início dos anos 90, por exemplo, lançou uma grande mobilização para que a sociedade francesa reconhecesse a importância do tratamento do HIV, né? Ou seja, é um grupo que, desde 68, foi um espaço que se manteve ativo no sentido de pensar o seu tempo, né? E em maio de 68, a polícia não só se preocupava em conter os manifestantes, mas também arrancar os cartazes da parede, né? E é curioso porque eles sabiam que essas imagens, elas eram muito potentes como armas dessa juventude, né? E um detalhe interessante é que eu chamei aqui, né, eu e o Robson aqui nesse texto, da fúria capitalista que tenta se apropriar dessa produção, né? E vários colecionadores começaram a recolher esses cartazes no sentido para negociar no futuro, né? E tem uma cena incrível que um museu ofereceu $70 mil para compra de uma tiragem de cartazes, e um dos estudantes, que é o Jean-Claude Levesque, que de uma maneira coordenava ali o movimento, não aceitou, né, e anunciou aquela frase famosa: a revolução não está à venda, né? Bom, espero que eles não tenham se arrependido, né, mas de alguma maneira é bacana ver essa radicalidade, né, que tomava conta ali do espírito desses jovens. Vocês sabem que havia ali todo um movimento, você talvez redundante, que era desafiar os princípios conservadores das práticas pedagógicas na França, né? Ou seja, enquanto isso implicava um engessamento ali na transmissão, e até hoje, né, a França, enfim, mantém ainda né, esse tipo do que é o lugar do mestre, o lugar do saber, né? Mas, de alguma maneira, ali eu acho que houve uma reviravolta muito, muito importante. Bom, e para finalizar, assim, essa primeira parte, depois eu vou colocar nas imagens, uma cena emblemática, bom, porque um dos movimentos, das situações que acionou, né, o movimento estudantil tinha a ver com a questão sexual, que era uma interdição que tinha em Nanterre, né, da separação do dormitório masculino e feminino. E isso foi algo muito importante ali, né, que foi uma reivindicação ali dos estudantes, né, e é um momento em que um ministro da juventude vai visitar Nanterre, e se chamava François Missoff, e o Daniel Cohn-Bendit, que está ali na Terra, interpela o ministro e diz assim: senhor ministro, nas 300 páginas do informe sobre a juventude, não há uma só palavra sobre as questões sexuais da juventude. A resposta do ministro é a seguinte: não é de admirar, com um rosto como o seu, que tem esses problemas. Sugiro que dê um mergulho no lago. O Daniel imediatamente reage dizendo o seguinte: ora, aí está uma resposta digna do ministro da Juventude de Hitler. Ou seja, o tom dessa conversa, que também se disseminou muito, e ela ativa a chama de movimento, né, que aí sim pega fogo, né, porque toda a história também ali também de certa forma recente, né, do nazismo ali, dos campos, da Segunda Guerra Mundial, era algo muito vivo em termos da história ali na Europa, né.
E, então, como a gente pode ver, toda essa relação entre cultura, essa cultura, essa história e a política, estava muito próxima, né? Isso aí se vivia muito, de forma muito próxima. E que, de alguma maneira, se atualiza para o que nós estamos vivendo hoje, né? Que eu colocaria até essa pergunta, assim, né? E 53 anos depois, né, com todas as controvérsias, né, as preocupações que vivemos aqui, do desmatamento, da destruição, né, dos nossos sistemas de saúde, do desinvestimento da universidade, né? O que fazemos nós, né? Ou seja, como que nós respondemos a isso? O que fazemos com os nossos restos? Né? O que fazemos com as nossas vozes enterradas? Né? Onde está o protagonismo, né? Enfim, da juventude, mas não só da juventude, né? Da sociedade, no sentido de reagir ao que estamos vivendo? Bom, eu falei há pouco em 2016, né, com as ocupações, mas eu acho que esse é um tema, né, que se coloca aí de uma maneira muito importante, porque sem memória, né, nós não vamos sair do lugar em que estamos, né? Então eu acho que é uma preocupação muito grande, e louvo vocês por essa iniciativa assim dessa conversa, de voltarmos, né, a pensar a história, foi mais de 68, e atualizá-lo para os dias de hoje. Tá? Tem um exemplo que eu sempre gosto de trazer, e que eu talvez seja repetitivo para quem já me escutou, mas eu acho que sempre tem pessoas que não sabem dessa história, mas vocês sabem que há uma usina de cana-de-açúcar em Campo de Goytacazes, no Rio de Janeiro, que se chama Usina de Cambaíba. Isso foi muito revelado pela Comissão Nacional da Verdade, aqui com muitos detalhes, né, onde corpos de presos políticos foram incinerados em fornos, que nem em campos nazistas. Né. Isso está documentado, está um testemunho de um dos torturadores, que é o Cláudio Guerra, que escreveu um livro sobre isso. Né. E essa usina de Cambaíba, então, agora em 2019, início do ano de 2019, que deveria ser um museu, que deveria ser um memorial, que deveria estar ali contando essa história que nós sabemos em detalhes, né? Basta entrar no link da Comissão Nacional da Verdade disponível na internet, mas, embora não tenha tido, né, uma repercussão em termos jurídicos, mas em termos de desenterrar essas vozes, esse trabalho foi feito. E no início de 2019, essa usina, tem toda uma história, mas não vou ter tempo aqui, ela foi semi-destruída. Ou seja, o que isso significa? Significa que nem mesmo é a destruição da destruição. Quer dizer, nem mesmo tivemos a chance, ou ainda, não sei se ainda tem alguma esperança de recuperar, de guardar essa história, de guardar essa memória. Porque é ali que a geração que vai vir, a geração de vocês jovens, ou até dos que virão depois de vocês, vão poder se conectar com o que estamos vivendo, com o que fomos e com o que, né, de alguma maneira, precisamos, né, precisamos fazer, né? Ou seja, esses memoriais. Bom, então, eu separei uma série de imagens, né? Daqui a pouquinho nós já vamos ter que... Pode ir passando agora, Antônio, algumas eu vou comentar. Uma série que todas têm a ver com essa negação, esse não, né? Que de alguma maneira implica ali uma posição de recusa e, né, não à burocracia. Pode adiante. Checkmate, não. Não associação capital-trabalho. Passando. Bom, cada imagem dessa eu poderia contar uma história, mas não vamos ter tempo, assim, é mais para ter um percurso talvez visual, né?
E seria legal fazer umas daqui, olha aqui, essa aqui é bacana, né? Esse não sendo marcado com sangue, né? Com essa mão decepada, né? Assim, um tipo de registro gráfico, essa que é muito, essa, né, famosa, é proibido proibir, né? Aí tem um detalhe interessante que eu coloquei, né? Essa é a foto que tem outro ângulo que está na capa de um seminário do Lacan, né? Eu nem me lembro qual que é o seminário, se é o do... Bom, do avesso, tá ficando não lembro qual é. Mas eu coloquei só para evocar um detalhe interessante que está no texto do Thomas Moros, que tem a ver com essa pergunta. Onde fica a Ilha da Utopia? Ou seja, onde que está a utopia? E o Moros é genial, porque há um momento em que essa pergunta é feita no livro, no texto-livro, né? Porque no livro, no texto do Moros, a gente só tem o relato de alguém que ouviu alguém que esteve lá, não tem a testemunha direta. Então, sempre é a narrativa do ouvir dizer que é uma ilha. E, em determinado momento, o rei ali pergunta para esse narrador, mas onde fica a Ilha da Utopia? E quando o narrador responde algo, alguém tosse e não se escuta. É fantástico, né? Ver como uma figura estilística de linguagem literária mostra que tem essa rasura. Então, eu coloco essa rasura como esse ainda não se trata justamente de objetalizar, dizer assim, essa é a utopia, que a gente sabe que derivou também para outros tipos de imperialismos e autoritarismos, né? Sociedade utópica deve ser assim, você deve viver dessa maneira. Não é disto. Por isso que a utopia entrou numa certa baixa, né? Que falar de utopia é quase um descrédito de uma ação, quando na verdade não, né? Na verdade, ela é um convite à imaginação, né? À ação, ao pensamento, ao desejo. Bom, seguimos ali. Essa imagem bacana, assim, também, essa de, né, várias de Paris. Aqui aquela frase, né? Seja realista, né? Demande o impossível. Bom, isso aí eu ia falar, mas eu não vou falar. Eu trouxe uma relação com o Brasil, Torquato Neto. Só talvez a frase do Torquato Neto e Hélio de Sica. Pode adiante. Um trabalho do Hélio de Sica. Esse é um verso do Torquato Neto. Escute, meu chapa. Um poeta não se faz com versos. É o risco. É estar sempre a perigo sem medo. É inventar o perigo. Estar sempre recriando dificuldades pelo menos maiores. É destruir a linguagem e explodir com ela. De alguma maneira, eu diria e agregaria, destruir a linguagem e construir a linguagem. Nada no bolso e nas mãos, sabendo perigoso, divino, maravilhoso. O Caetano até canta, né? Uma parte desse verso do grande Torquato Neto, né? Que se suicida, né? Você sabe, né? Muito jovem, assim, mas que nos deixou aí uma obra muito, muito incrível, né? Bom, adiante. Pode passar, isso aí não... A Letícia, não vou falar, porque... Tá. Também pode passar. Bom, aí eu trouxe um trabalho mais atual, para também voltar ao Brasil, né? Que é uma artista, Rosângela Renaud, que trabalha muito com fotografia e com imagem, onde ela pega três movimentos importantes na nossa história recente, né? Agora nós teremos que agregar isso, né? Enfim, acho que é um trabalho, um work in progress, né? Das cenas dos próximos capítulos, mas que é a passeata dos 100 mil, as diretas já em 84 e junho de 2013. Né? E aí o trabalho é o seguinte, pode passar. Aqui a imagem não está muito boa, mas ela pega fotografias desses três movimentos e coloca uma espécie de lente, né, no que seria nesse público, nesse povo anônimo, aumentando de forma singular uma imagem. Né? Então,
ao vivo dá para ver bem, né? Com essa lente a gente consegue ali, ela como se tirasse da sombra de forma singular uma pessoa, né? Eu acho um trabalho muito incrível também no sentido dessa pergunta a cada um de nós, né? Que responsabilidade eu tenho no que tudo que está acontecendo hoje, né? Qual é a minha posição, o que tenho feito? Eu acho que essa pergunta me parece crucial, né, no sentido do que seria uma posição ética, né, e de compromisso, de testemunho de cada um, né, diante do seu tempo e da sua história. É assim que os grandes movimentos acontecem, né? Eles acontecem quando alguém entra em cena e se responsabiliza, né, por essa função, então, que eu estou nomeando de testemunho. Seguinte. E aí talvez dê para ver um pouco melhor, né? Ali, então, que essa lente ali que ela coloca para, de alguma maneira, retirar, né, do que seria esse monocromático, né, a singularidade. Bom, e aí uma série de imagens muito lindas, que é a produção, então, do Ateliê Popular da Escola de Belas Artes, né? A beleza está na rua, eu acho linda essa imagem também muito, muito emblemática, né? Jogando um paralelepípedo, né? Pode passar. Vou ter. Toda uma questão também, não se falava em fake news, mas tinha a questão das fake news, né? Toda uma discussão sobre o papel da imprensa, né? As mentiras, né? Como que se criava todo esse espaço. Ali tem, né? Imprensa, não beber, né? É para valer, como veneno. Né? Mais adiante. A rádio mente, né? Enfim. Aí, uma imagem do que era a produção gráfica deles ali, né? Na Escola de Belas Artes, né? Aí, umas imagens da importância, né, desse trabalho para mais 68. E que, de alguma maneira, a gente conhece, muitos de vocês aqui, estudantes, conhecem, né? Acho que nas ocupações também tinha isso de fazer os cartazes e essa questão da imagem, né, das mensagens. E, no fundo, cada um hoje tem o seu ateliê pessoal, né? Que é o Instagram, o Facebook, se não um ateliê, né? Só que, às vezes, se põe muita foto de comida e gatinhos e cachorros, né? Numa época em que está morrendo 500 mil de pessoas, né? Mas, enfim, é um espaço de manifestação pública, né? E coletiva, né? Eu falo isso, mas, claro, tem muita gente ali que toma posição, né? E consegue, de alguma maneira, com imagens e com palavras, né, a gente acionar, né, não é suficiente, mas eu acho que é um recurso também que temos, né, hoje. A coisa do silenciamento, né, seja jovem e te cale, né. A gente vê o De Gaulle, né, atrás é a caricatura do general De Gaulle. Né? Essa também é muito incrível, né, menos de 21 anos, aqui está o seu boletim de voto, né. Então, tinha um lado também espirituoso, assim, né? Essa eu acho incrível também, muito, né? Deixemos o medo do vermelho para as bestas com cornos. Né? Muito atual, né? Vermelho, enfim, tudo isso, como isso retorna, né? Como essa história está muito presente. Né? Isso é interessante porque a polícia francesa tem esse, né, o CRSS, e eles fizeram essa conexão, até hoje, né, o CRS com SS, né? Então botaram esse SS, né, do CRS, que seria a polícia, mais próximo talvez da polícia militar, assim, essa polícia de, né, mais, enfim, de combate. Né? Eu trouxe essa série de imagens que eu fui recolhendo para a gente ter uma ideia, então, desse circuito, né?
liberte os livros, né? Aqui, isso aí também é muito incrível, né? Não seja uma ovelha, né? Isso aí é Padre Mouton, figura que se vê muito, né? Aqueles que obedecem vão atrás, né? Do que diz. Aí a gente vê, né? O De Gaulle, né? Uma máscara e o Hitler. Enfim, muitas México, né? Homenagem ao México. Tem uma série de dados históricos das greves dos operários, mas, enfim, não sou professor de história, eu acho que não era esse o espírito aqui da fala de hoje, mas depois a gente pode, talvez, conversar um pouquinho. Pode botar o anterior. É bem bacana, assim, jogo de palavras, né, essa sutileza, né? A vontade geral contra a vontade do general, né? Então, são sutilezas, assim, bacanas, assim, inteligentes, né? Muito precisas, assim, do que eram ali os temas, né? Tome seus desejos por realidades, né? Eu falei no início da minha fala, né? Proibido, proibir, né? Quase sem entraves, né? Bonita aquela imagem. Essa aqui também é clássica, né? Essa ideia, né? Sobre os paralelepípedos, né? Sobre o pavimento, a praia. Bonita essa imagem, né? Porque tu tirando as pedras, tem areia, né? Achei muito... Aquilo eu já falei para vocês, né? A barricada fecha a rua, mas abre a via, né? Não trabalhe nunca. Os muros têm a palavra. Enfim, me diverti um pouquinho, né? Buscando essas imagens, né? Então, isso aqui também peguei esse detalhe, né? Então, não precisa, eu peguei uma curiosidade, então, para finalizar, tá? Finalizo só com essa curiosidade dos mutantes, né? Quem de vocês sabe, né? O grupo importante dos mutantes, né? Que conhece talvez mais a Rita Lee, né? Mas o Sérgio Dia, o Arnaldo Batista, eles estavam em Paris durante as manifestações de maio de 68, né? E aí tem essa frase do Sérgio Dias que eu achei bacana. Vi a bandeira comunista amarrada na Notre Dame, na Catedral de Notre Dame. Nossa droga era cheirar gás lacrimogêneo. Afirma o guitarrista Dias. Então é isso, é um percurso, né, muito aí em torno de imagens, assim, muito também, como eu falei, associativo, mas é um pouco para responder ao convite de vocês, né, sobre, né, como pensar mais de 68 naquilo que nos inquieta para os tempos de hoje. Então, estou aberto, né, a Aurora e Anthony, os demais que estão aí, a contribuições, a reflexões, né, o que cada um, né, tem a dizer, o que sabe, né, sobre o que foi esse movimento. Mas certamente eu acho que é algo que é uma referência assim importante, né? Vocês sabem que 2 meses depois, aparentemente tudo voltou ao normal, né? Mas ficou um pouco essa aura do que poderia ter sido, né? Houveram coisas importantes, né? Por exemplo, vocês sabem que a pílula anticoncepcional foi uma conquista também desse movimento. Até então era algo... Tinha uma lei de 1920, eu encontrei isso, que se proibia até de mencionar a pílula anticoncepcional. Foi uma conquista, e o aborto também, algo que nós ainda não conquistamos. Tempos depois, foi a autorização, né, a legalização do aborto. Então, quer dizer, que tinha muito a ver também com essa articulação ali, com as questões, né, da moral, do conservadorismo, né? Então, nós estamos precisando de um mais 68, urgentemente, né? Tá bem, então. Eu queria escutar um pouco vocês aí, e as reverberações aí que eu pude trazer. Então tá, agradecer ao professor Edson, então, pela palestra, muito interessante, acho que nos acrescentou
de muitas formas discursivas diferentes, né? Com muitas imagens, com música, com história. Muito interessante. Eu queria abrir para perguntas, queria saber se alguém tem alguma questão ou algo a acrescentar. A Maria Laura colocou um comentário, ótima palestra, professor. Enquanto as pessoas vão aí perdendo a vergonha para fazer alguma pergunta, eu vou fazer uma pergunta para o professor Edson, que é, professor, para onde o senhor acha que está a utopia no Brasil? Existe utopia hoje no Brasil? Como é que ela se apresenta? O que o senhor acha? Estou levantando a bola para o senhor cabecear. O que tu acha, primeiro? Eu vou te responder. E tu, o que tu responderia da tua pergunta? Olha, professor. Como é que tu te vê, assim, diante desse tema? Eu até teria curiosidade de saber, né? O que para vocês, assim, esse conceito, né? Essa ideia de utopia significa? Olha, eu creio que nós estamos numa sociedade que é cada vez mais cética, né? E onde as coisas são muito pragmáticas, para o bem e para o mal, né? Então, tanto na política quanto nos movimentos ou na política institucionalizada, eu vejo uma falta assim essa vontade pelo bem maior, por uma coletividade. Eu também acompanho esse sentimento um pouco frustrado, né? Eu acho que Legal, puxando... acho que... Fala, Aurora, por favor. Não, acho que puxando um pouco o que o Anthony falou, né, dessa questão do pragmatismo, eu fiquei me questionando muito, assim, durante a palestra, o quanto esse pragmatismo não é uma certa imobilização do nosso discurso, né? Porque o que eu sinto dentro das relações discursivas que existem hoje, dentro das conversas, que tudo precisa ser, de certa forma, justificado, né? Tudo precisa ter um caminho muito bem delineado para que seja aceito, né? É isso que eu sinto, assim, dentro das relações, assim. Tudo tem que ser justificado. E justamente o Maio de 68, ele traz, de certa forma, um valor nessa incoerência, né? De que é não saber e mesmo assim, ter a certeza de não querer, assim. Não querer o que está vigente, né? Então, de certa forma, abdica dessa coerência pragmática, assim. Isso eu achei muito interessante. Talvez seja um caminho mesmo para gente. A Cristina Guazina mandou ali um comentário. Acho que estamos extasiados com essa reflexão, fazendo o comparativo entre o que já vivemos e avançamos e agora a atualidade surreal do retrocesso. Quem viveu maio de 68 deve se sentir extremamente frustrado. Então, obrigado aí pelo comentário. Anthony, tu pode parar de compartilhar a tela? Eu acho que eu posso ver melhor aqui mais gente. Ótimo. Eu agradeço também ali os comentários e o que vocês... um pouquinho. Estou mudando aqui a minha tela para... E o que vocês colocaram diz muito do que... talvez a palavra-chave, né, e a Aurora, enfim, também, mas definiu aí melhor a questão que eu chamaria da experimentação, ou seja, essa condição de correr o risco da experiência, né? Qual é o problema disso, né? Eu vejo assim, dois problemas muito graves assim no Brasil, né? Para uma situação muito específica. Primeiro, foi que eu tentei enfatizar bastante, que é a nossa relação com a memória e com a história, né? Ou seja,
o fato de que os registros de grandes experiências que nós tivemos, até por isso que eu trouxe o Elliot Sica ali, que eu ia falar um pouquinho, eles acabam não encontrando, sabe, um lugar. Estão aí, são forças vivas, mas não é como se não encontrasse assim um lugar de acolhida, de pouso, né? Nós temos um problema muito grande com a memória, né? Nós temos muito poucos memoriais. Eu acho que esse é um trabalho urgente no sentido da utopia. Então, ativar história, né, da maneira que for possível, mesmo ainda de forma precária, é acionar essas forças que a gente, de alguma maneira, já pôde colocar em cena, né, e que se perdem, né. E um outro ponto, né, Aurora, que falasse ali do pragmatismo, e que também daria toda uma outra discussão, é como poder furar a lógica do capitalismo, do capital, de uma lógica agora do neoliberal, entende? Que de alguma maneira nos impõe, né, e nos devora por dentro, em termos de princípios, né, do viver, né, que tem a ver com a lógica da vida, né, a maneira como a gente emprega o tempo, né, a questão do que pensamos sobre trabalho. Mesmo essas questões de mais de 68 são tão atuais, né, a nossa servidão voluntária. Aliás, esse é um tema fundamental hoje no Brasil, que é a servidão voluntária, né? Eu vou recuperando lá o Etienne de la Boétie, né? Lá do século XVI, né? Que o que a gente vive hoje de uma maneira assustadora, né? O que faz com que as pessoas se sacrifiquem, se entreguem, né? De uma maneira passiva e imbecil, né? A um líder que de alguma maneira as conduz para a morte. Isso é assustador, assim. Isso eu acho que é um fenômeno que a gente teria que pensar, sabe? Porque é um fenômeno social, assim, e ter o apoio que ainda tem, quer dizer, que eu não sei, sabe? É uma coisa que eu me indago e me inquieto, assim, para minimamente a gente entender onde é que estão os espaços de revolta em relação a isso. Que pragmatismo é esse, né? Que nos coloca justamente numa posição de objetos sacrificáveis, né? Então por isso, Antônio, eu acho que a tua questão da utopia, só para finalizar, a tua questão da utopia é importante, porque eu acho, né, embora o Stefan Zweig tenha escrito lá Brasil, País Futuro, né, e acaba se suicidando, né, por uma série de circunstâncias ali das decepções, eu acho que a gente tem muita força, sabe? Muita força, eu encontro muitos movimentos, assim, nos subterrâneos, né, muitos artistas, vocês aí se articulando, acho que tem uma inteligência, assim, viva no nosso país, que ali eu encontro utopia, sabe? Mas isso precisa ser, de alguma maneira, essas forças, elas precisam ter mais confiança, né, reafirmar essa posição, porque o que o poder quer o que o poder quer é justamente nos anestesiar, né? Diante deste não há outro caminho, entende? Eu acredito, assim, é um tema que confesso que às vezes a gente tem vontade de jogar toalha, né? Mas eu acho que a aposta nessas forças vivas nossas são importantes. Anthony, tu ias falar ali. Não, eu ia apenas complementando, assim, o que o senhor falou, é essa ausência de grandes protestos também contra o governo, né, nesse período, porque mesmo com o quadro sanitário que a gente vive, mas até antes desse quadro sanitário, nós não víamos grandes protestos contra o governo que aí está. E a política de desmatamento, a política que está sendo feita agora, nesse atual momento, já estava sendo feita antes da pandemia. Talvez isso demonstre essa falta de esperança em algo melhor, né? Que eu acho que assola não só o Brasil, né? Essa ascensão de movimentos populistas mais ligados à direita, né? Tanto na Europa
quanto com o Trump também, que agora acabou saindo, infelizmente, demonstra isso, né? Essa falta de esperança. Há uma passagem num texto que eu recomendo assim, a vocês, que eu acho muito bacana, para mim é um dos ensaios mais bonitos sobre utopia, que é um autor pouco falado, né, mas ele, enfim, ele é muito incisivo, que se chama Émile Cioran. Ele tem um livro que se chama História e Utopia, um clássico, né, são 8 ensaios, e num dos ensaios ele diz o seguinte: uma sociedade sem utopias está condenada à esclerose e à ruína, né? Então, que é justamente essa ideia, né? Eu retomo ali o que a Aurora falou. Eu acho que a utopia, para mim, é a experimentação, sabe? Primeiro é essa posição de recusa, né? Isso não, ele não, isso não, né? Não, essa não é a única realidade possível. Nossa, em Porto Alegre a gente já teve, pessoal, Fórum Social Mundial. Muitos de vocês, eu acho que não tinham nascido ainda, entende? Alguns já estavam lá presentes, né, Carol? Mas, assim, um outro mundo é possível. E foi incrível, foi algo, assim, impressionante. Ou seja, é possível. Nós tivemos aqui em nossa cidade, que foi, na verdade, uma reverberação no mundo inteiro, algo inédito, sabe? As pessoas na rua, várias línguas se encontrando, vários temas, uma liberdade de discussão, uma força, uma potência. Ou seja, isso existe, né? Tivemos já governos do PT, o orçamento participativo, algo muito inédito, assim, em termos de experiência política. Então, existe essa força, entende? Acontece que nós vamos ter que acreditar na nossa força, entende? Para não nos intimidarmos, né? Porque parece que todo mundo, né? Que agora a gente foi o verde e amarelo, até isso se apropriaram, né, de um símbolo nacional, né? Só para lembrar vocês que o lema original da bandeira brasileira, inspirado no Augusto Conte, é amor, ordem e progresso, né? Esse é o lema do Augusto Conte, né? O Jardim Macalé vai fazer aquela música Roubaram o Amor da Nossa Bandeira, né? Ordem e progresso. Que é bacana isso. Então, eu acho que a utopia é recolocar o amor na bandeira, recuperar essa bandeira, é nossa, entende? Eu acho que recuperar esses símbolos, porque isso é a perda na condição da linguagem, né? Como se a gente fosse jogado para fora e dissesse, olha, esse é o slogan e é assim que vocês têm que ler. Não, não é assim que temos que ler. Eu acho que está na hora, mais do que na hora, né, de a gente fazer esse trabalho. E eu aproveito essa oportunidade, assim, para convidar quem está aqui presente ainda, de um projeto muito bacana e que tem a ver com esse convite de hoje, que é um projeto de um museu virtual que vai ser inaugurado nesse sábado, né? Nós estamos na Semana Nacional dos Museus, né? Vocês sabem, né? 19ª Semana Nacional dos Museus. Todos os museus do Brasil estão nessa atividade, né? Aqui o Margas está com uma campanha diária, assim, enfim, toda uma discussão, um seminário grande a nível de Brasil sobre o museu. E no sábado nós vamos estar abrindo um museu, se chama Museu das Memórias Impossíveis, com N, tá? É um museu virtual que está inscrito na atividade da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, né, que eu faço parte, a PUA, e que vai trabalhar com esses temas, né? Nós vamos trazer essas vozes enterradas, né, dos moradores de rua, de torturados, presos políticos. Tem uma galeria já pronta sobre Belo Monte, né, todos esses ribeirinhos que foram expulsos de Belo Monte, né? Temos uma outra galeria se preparando que se chama Sonhos da Pandemia, são mais de 1.200 sonhos de um projeto que a gente recolheu, né, do que as pessoas estão sonhando, porque o sonho ainda é um espaço de revolta, né? Ainda deveria ser um espaço de revolta, porque ali é a nossa linguagem, né? Mas nem isso as pessoas estão sonhando, né? A gente acompanha, né, tem trabalho clínico aqui, tem algumas pessoas que as pessoas nem sonham mais, né? Ou sonham clichês, né? Então,
Enfim, mas convido vocês, porque, de alguma maneira, eu vejo utopia nos projetos como esse, né? Que a gente possa recolher as cinzas, né, o que eu chamaria a dignidade das cinzas, dos vestígios, cuidar das cinzas, né? Eu acho que isso é um compromisso nosso, sabe, urgente, né, que a gente possa realmente fazer essa parada e cuidar daqueles que não puderam, né? Que é terrível, né? Uma pessoa morrer na porta de um hospital, vocês são médicos, estão se formando para serem médicos, né? Aqui a Aurora e o Anthony, não sei se mais alguém, né? Mas é terrível, né? Ver uma pessoa morrer na porta de um hospital sem oxigênio, né? Sem ter um leito. Isso eu acho que é o mais terrível do terrível, né? A gente já é terrível uma doença, enfim, que encontra ali, às vezes, a impossibilidade de cura. Mas quando tem um recurso à mão, às vezes tão simples, e esse recurso falta, e falta por negligência, né? Eu nem estou acompanhando as falas ali da CPI, né, porque eu fico quieto da política, mas alguma coisa como é que a gente pode aceitar, né, assim, esse teatro diante de coisas tão sérias, né, e que são tão claras, tão evidentes, está tão evidente, né, tudo que aconteceu. Enfim, mas Perfeito, professor. mais alguém gostaria Nós havíamos combinado o encerramento ali por volta de 9h30, até para não ficar algo muito longo na noite aí de quinta-feira das pessoas. Porém, o Lucas Mileto, não sei se mais alguém quer falar alguma coisa, o Lucas Mileto levantou a mão, não sei se quer fazer uma última pergunta. Na verdade, pegando um gancho na questão da utopia brasileira, né? E o professor falou que o Brasil seria o país do futuro, né? E sempre foi o Brasil do futuro. E pensando na linguagem, né? Porque o país do futuro sempre vai ser, né? Me parece que o Brasil nunca foi. Eu acho que a gente vai ter que fundar esse país algum dia. E eu acho muito bonita a inspiração do Maio de 68, e a gente está tendo aqui agora, na América Latina, né, principalmente na Colômbia, no Chile, ótima inspiração para nós, mas o que a gente vê no Brasil é uma revolução, mas a verdade é uma revolução conservadora, né? E nós estamos paralisados, sabe? Paralisados, me parece que de alguma forma em bolhas, né, fazendo algum tipo de ativismo na rede social, né, conversando com nós mesmos, e eu fico me perguntando o que a gente pode fazer, né, para fundar esse país, que é o país do futuro que nunca foi. Obrigado, Lucas. Eu concordo contigo. Quem disse isso não fui eu, foi Stefan Zweig, que escreveu. Eu concordo, assim, eu acho que a ideia de futuro não é a palavra que eu gosto mais, assim, porque ela de alguma maneira, vamos dizer assim, nos coloca, às vezes, em posição muito conservadora, né, porque nós temos sempre medo daquilo que a gente não sabe, né? Então, os futuros, eles são muito, pelo menos esse estilo de futuro, ele é muito programável, né, controlável, né? Então, o que nós precisamos é o presente, assim, né? Eu acho que é a urgência do aqui e agora. O que tu traz é bem importante, muito importante teres trazido essas outras experiências aqui na América Latina, né? O Chile, por exemplo, agora, em todo esse movimento, né, incrível, né? Vão ter a chance de refazer a Constituição do Pinochet, no regime do Pinochet, só agora, entende? Todas as experiências também, né, que tivemos em relação às ditaduras militares, em que todos os países, né, Argentina, Chile, Uruguai, né, enfrentaram essa história de frente, julgaram, prenderam, incriminaram os torturadores. Nós não fizemos isso. Estamos longe de fazer. Pelo contrário, aqui se celebra um torturador em pleno Congresso Nacional. Isso é a cena mais absurda, né,
que a pessoa que vem a ser o presidente celebrou ali quando teve o golpe ali da Dilma, chamado impeachment. Ou seja, então isso é importante que tu traz, assim, eu acho que a gente se conectar aí com essas experiências históricas, né, que possam nos dar força, né, de desejar, né, de apostar que não é esse país que nós queremos, né. Perfeito, professor. Nós estamos aqui com alguns comentários. O Guilherme Niches, ele comentou: Deleuze e Guattari foram muito influenciados por este evento, inclusive ao pensar a própria prática psicanalítica. Daí, caso o senhor queira responder rapidinho, quais foram as possibilidades e novos espaços que se criaram ou se pensaram a partir de 68, nessa perspectiva mais teórica e, por que não, prática do campo psicanalítico? Sim, quem que perguntou? Foi o Guilherme Niches. Não, obrigado, Guilherme. Sem dúvida, o Deleuze e o Guattari foram autores muito importantes, né? Dali surge, né, vários textos, entre eles o clássico Anti-Édipo, né? E que, de alguma maneira, trouxeram para a psicanálise esse vírus, né, que eu encontro já nos textos do Freud, mas que, de alguma maneira, toda a preocupação social que teve no Freud, mas em vários movimentos psicanalíticos, em algum momento se perderam vamos dizer assim, essa inspiração de origem, que é pensar o social, se responsabilizar pelo social, né? E o Deleuze e Guattari fizeram uma crítica grande, muito importante a uma psicanálise que, de alguma maneira, virava as costas, né, e ficava justamente pensando só no que seria a maquinaria psíquica, de funcionamento psíquico. Mas se a gente remonta, né, ao espírito mesmo do texto freudiano, a gente vê que o sofrimento do laço social, ele é motor, né, e gerador do sofrimento psíquico. Não há separação entre as duas coisas. Eu realmente acredito, né, e acho que isso se efetiva em vários movimentos, que a psicanálise ela tem sentido, justamente se ela assume essa responsabilidade de escuta, né, do laço social, do sintoma social. Escutar uma pessoa, tu tem que escutá-la no contexto em que ela vive, né, no sofrimento, em todas as histórias que de alguma maneira ela é efeito, né. Então, acho que as escolas e as instituições psicanalíticas se abriram, né, acho que devem se abrir mais. Hoje, por exemplo, há toda uma discussão que se atualiza, que já teve na universidade, né, da questão do racismo, né, toda a política de cotas super importante, e agora as instituições psicanalíticas, algumas delas começam a trazer essa discussão para mais perto, e isso é algo muito importante, né, justamente para que, né, essa disciplina deixe de ser uma prática da elite para a elite, né, e, claro, mas há todo já um trabalho importante, né, a nível da saúde pública, né, de muitas pessoas que trabalham no front, assim, a partir da psicanálise, mas acho que há muito o que se fazer, Guilherme, sabe? E o instrumento, me parece assim, do corpo de experiência, corpo teórico da psicanálise, que é evidentemente política, né? Eu acho que o Lacan traz uma contribuição importante, ele vai dizer, inclusive, que o inconsciente é político, né? E o Lacan é muito importante, não tive tempo de falar em mais 68 também, ele teve uma importância ali na conversa, no diálogo com os estudantes, mas o meu laboratório, né, que eu coordenei muito tempo, um laboratório de psicanálise, arte e política, né, eu acho que eu não consigo pensar, mesmo que tenha o meu trabalho clínico, né, o que poderia dizer em estrito senso, não consigo, eu acho que é impossível, né, alguém poder fazer a escuta
né, de um sofrimento, de uma história singular, sem pensar no contexto da transformação social, né, que isso necessariamente deva implicar. Né. Agradeço a pergunta. Perfeito. A Camila Zaquelo deixou aqui para finalizar um comentário. Professor, que aula maravilhosa. Obrigado. O conteúdo exposto foi muito bom e sensível, como sempre, são suas contribuições. Adorei o modo como você trouxe Maio de 68 com a força estética e política do movimento. Muito legais os cartazes e as histórias que você contou. Fiquei pensando que nossa missão, Brasil, é realmente olhar para a nossa memória com a dignidade que ela merece. E aí, acho que vamos encontrar forças para erguer nossos territórios de utopia, feministas, negros, indígenas, populares. Fiquei pensando que uma das grandes movimentações de Maio de 68 foi a união entre estudantes e classe trabalhadora, com uma greve que paralisou milhões de pessoas. E acho que isto precisamos fazer no Brasil, nos unir mais. Essa é a minha cachorrinha aqui, latindo, brava. Fiz esse comentário mais para dizer que gostei muito da aula e da sua exposição. Muito legal o seu encontro com a biblioteca de Daniel. Também adorei saber a curiosidade da Rita Lee e as imagens de tantos artistas e acontecimentos que você trouxe. Muito legal a aula, saio daqui motivada e vamos à luta. Abraços. Bom, agradeço, Camila, e muito legal, acho que tu fez uma sinopse bonita do teu texto e que de alguma maneira eu agrego, né, acho que foi falado aqui a exposição, né, acho que eu te agradeço aí as anotações, comentários e legal que a gente, né, possa ter essa oportunidade de fala e de escuta, né? E a Camila é alguém também que está nesse fronte e que também trabalha muito para isso e para mim isso é utopia, né? Quando a gente pode recolher, né, como os vagalumes de Uberman, esses pequenos vagalumes, né, porque não somos muitos, né? Mas a gente tem que estar junto, né? Não, como disse, eu não sei quem falou, como as bolhas na internet, né? Que na verdade tem uma certa posição de conforto, né? Mas nós temos que correr o risco, sabe? Eu acho que é hora de correr o risco, cada um da sua maneira, no seu trabalho, da maneira que for possível. Não podemos mais continuar fazendo o que vínhamos fazendo. Nós todos fracassamos. Se nós chegamos aqui, todos nós fracassamos, né? Fracassamos na política, fracassamos, né, na nossa condição, né, de transmissão, né? Então, acho que é importante ter esse pensamento sobre ter a coragem de perguntar em que fracassamos, entende? Porque é daí que a gente vai encontrar algum furo e mudar a nossa estratégia, né? Com certeza, professora. Agradeço muito a sua participação. Vou terminar só trazendo uma fala do senhor, que de certa forma o senhor falou, né, de que o ato de testemunhar não é um ato passivo, né? Isso que eu senti muito na sua fala, que é um ato ativo, né, de revisitar e fazer algo a partir disso, que isso também tem uma relação com o futuro. Agradeço muito, senhor, agradeço muito ter participado do nosso projeto, ter acreditado no nosso projeto de alguma maneira. Esperamos poder ver o senhor mais vezes, tá bem? E até a próxima. Isso, uma coisinha também para todo mundo, aproveitar que está todo mundo aí. Dizer que sábado agora, daqui a pouquinho, temos o nosso Lipsiclit também, o nosso evento sobre literatura, onde nós vamos receber a psicanalista, a professora Carol Barros. Ela vai trabalhar conosco o livro Morangos Mofados, do Caio Fernando Abreu. Fantástico. Então, às 10h30 da manhã, sábado, 10h30 da manhã. Que aí não é muito cedo também, não tem desculpa para não aparecer. Então tá. Bacana trazer o Caio Fernando Abreu para... Pena, eu vou estar no museu, no lançamento do museu, mas imagino que vai ficar gravado, vou poder ver depois. E sim, vai ficar gravado no nosso canal no YouTube. Inclusive o canal do YouTube tá também na descrição do... tá na nossa bio ali no Instagram também. Então tá bem, até mais, agradecer pessoal. o professor. Obrigado pela presença de todos. Tá. Tchau, tchau, pessoal.